Moro numa casa antiga, perdida no sertão, daquelas feitas de taipa, com o telhado de barro e o terreiro largo na frente. Aqui o sol castiga o ano inteiro, e quando a chuva chega, vira festa. As casas são afastadas, uma da outra, e para alcançar o vizinho mais próximo, precisa andar um bom pedaço. À noite, o silêncio é tão fundo que dá para ouvir o vento brincando com as folhas secas do umbuzeiro no quintal. É nesse silêncio que nas noites de quinta para sexta acontece aquilo, que me dá arrepio só de lembrar. Minha avó, quando eu era menino, foi quem me contou. Sentada no tamborete de couro no alpendre, debulhando feijão ou fiando algodão, ela dizia: "Presta atenção, menino. Se escutar barulho de vassoura varrendo o terreiro depois da meia-noite, não abra a porta nem a janela. Era a alma de uma mulher que morreu esperando o marido na seca de 32. Dizia ela que o vaqueiro saiu para buscar água num açude distante e prometeu voltar em 3 dias. Mas nunca mais apareceu. A mulher, coitada, esperou. Rezava o terço todas as noites e varria o terreiro todo dia para quando o homem chegasse, encontrasse tudo limpo. Definhou de fome e sede, mas não parou de varrer. Até que, numa quinta-feira, à noite, caiu ali mesmo com a vassoura na mão à luz do candeeiro. Desde então ela volta, toda quinta para sexta, para terminar de varrer, esperando o homem que nunca veio. Eu achava que era história para botar medo em menino e evitar que a gente se metesse no escuro. Mas depois que minha avó morreu, quando eu tinha uns 16 anos, eu fiquei só naquela casa. A vida era solitária, mas eu gostava. Plantava milho, feijão, cuidava das galinhas e de 2 cabras que me davam leite. 1 mês depois que a velha se foi, era quinta-feira. Eu me deitei na rede, cansado do dia no roçado. Já passava da meia-noite quando ouvi um som de vassoura raspando no chão de terra batida. Rash, ratch, rash. No começo pensei que fosse o vento ou algum bicho, mas o som era ritmado, forte, como se alguém quisesse limpar até a última poeira. Levantei devagar, coração batendo feito zabumba, e fui até a janela, que era só uma abertura coberta com uma tábua. Encostei o ouvido. Lá estava. Rash, rash, rash. E junto, juro, uma respiração ofegante, um murmúrio como se rezasse. Lembrei do conselho da minha avó. Voltei para a rede, me encolhi. O som ficou mais de 1 hora lá fora e quando parou, o dia já clareava. Na manhã seguinte, nada, nem marca de vassoura no chão, mas eu sabia o que tinha ouvido. Na outra quinta, a mesma coisa, e na seguinte, eu já me acostumava. Ficava quieto, sem mexer na porta, sem querer saber. Um dia, um vizinho meu, o seu Zé Pequeno, homem teimoso e incrédulo, pediu pouso. Eu avisei. Hoje é quinta. Se ouvir barulho de vassoura, não abra a porta. Ele deu risada. Conversa. De velho para assustar menino. Deitamos cedo. Eu peguei no sono, mas acordei com o barulho. Lá estava. Rash, ratch, rash. Olhei para o seu Zé. Ele estava acordado. Nossos olhos se encontraram na escuridão. "Tá ouvindo?" Sussurrei. Ele só assentiu. E então, o que eu mais temia. Seu Zé levantou, atravessou a sala e antes que eu pudesse impedir, abriu a porta. "Quem tá aí?" Eu fiquei gelado, sem coragem. Ouvi ele sair, depois um silêncio, e então um grito que não era de homem nem de bicho. Pulei da rede, mas não tive coragem de sair. Fiquei chamando ele até ver a silhueta voltando, mas não era mais o mesmo homem. Vinha devagar, arrastando os pés, os olhos opacos, a boca entreaberta. Sentou-se num canto e ficou balançando o corpo, murmurando sons que não formavam palavra. Na manhã seguinte, ele não conseguia mais falar. De vez em quando pegava uma vassoura e ficava varrendo devagar, o olhar perdido. A família levou ele embora. Disseram que tentaram de tudo, mas o seu Zé Pequeno nunca mais falou, nunca mais foi o mesmo. Até hoje vive quieto num canto, às
vezes pegando uma vassoura e varrendo o chão, como se procurasse algo que perdeu naquela noite. Já faz mais de 10 anos. Eu continuo aqui na mesma casa, ouvindo o mesmo barulho nas noites de quinta para sexta. Nunca mais abri a porta, e quando vem visita, aviso logo. Se ouvir vassoura de noite, não abra a porta. Fique na sua rede até amanhecer, porque aqui, no sertão, tem coisa que é melhor deixar quieta, e alma é melhor deixar em paz. Meu tio morava numa chácara perto da cidade, daquelas simples, com criação de galinhas, uns porcos, cabras, e vivia sozinho desde que minha tia morreu, há mais de 15 anos. A gente costumava ir lá nos fins de semana, levar mantimento, ajudar a limpar o terreno, fazer companhia. Ele era um homem de poucas palavras, trabalhador, daqueles que acordam com o sol e dormem cedo. Nunca foi de inventar história, nem de acreditar em assombração. Por isso, o que aconteceu deixou todo mundo tão confuso. Entre os animais que ele criava, tinha uma cabra velha, pelo preto, com umas manchas brancas no focinho. O nome dela era Maristela. Já estava naquela chácara há mais de 10 anos e era diferente das outras. Não ficava presa no cercado, andava solta pelo terreno, como se fosse dona do lugar. E o jeito que ela olhava para a gente parecia que entendia tudo. Meu tio tinha um carinho especial por ela. Dizia que nunca viu um bicho tão inteligente. Às vezes a gente chegava e dava de cara com ele no alpendre, sentado, conversando com a cabra como se fosse gente. E a danada ficava ali, parada na frente dele, balançando a cabeça, como se estivesse concordando com tudo. Até que um dia a gente foi visitar ele num domingo e ele estava estranho. Quieto, com umas olheiras fundas, parecia que não dormia há dias. Quando perguntamos o que tinha acontecido, ficou mais calado ainda. Depois do almoço, quando estávamos só eu e ele na varanda, ele finalmente falou. Disse que a cabra, a Maristela, tinha sussurrado no ouvido dele à noite. Disse isso com uma voz tão séria que me deu um arrepio. Eu perguntei o que ela tinha dito, mas ele não quis contar. Só balançou a cabeça e murmurou que era coisa que gente não devia saber. A gente achou que ele estava cansado ou que tinha sido só um sonho ruim. Meu pai até sugeriu que ele fosse passar uns dias na cidade para descansar, mas meu tio recusou. Disse que não podia sair dali, que tinha assuntos para resolver com a Maristela. Fomos embora aquele dia com o peito pesado, achando que era só cansaço, ou talvez coisa da idade. Uns 3 dias depois, meu primo foi levar uns remédios para o meu tio. Quando chegou lá, encontrou ele sentado no chão da cozinha, desenhando símbolos estranhos nas paredes com carvão. Eram círculos, estrelas, letras de alfabeto nenhum, números fora de ordem. A casa inteira estava assim, do chão ao teto, e a cabra, a Maristela, estava dentro da casa, sentada num canto, olhando fixo para o meu tio, sem piscar, sem se mexer. Meu primo ficou apavorado e ligou para o meu pai. Decidiram levar meu tio para o hospital, mas foi uma luta para tirar ele de lá. Ele não queria sair. Dizia que precisava terminar os desenhos antes que eles chegassem. No hospital, os médicos disseram que ele estava desidratado, exausto. Não comia, não dormia havia dias. Fizeram exames, não encontraram nada. Disseram que podia ser um surto, por causa do isolamento. Depois de 3 dias, ele voltou para casa. Meu pai e meu primo foram junto para garantir que ele ficasse bem. A primeira coisa que ele fez foi procurar a Maristela. Mas a cabra tinha sumido. Procuraram por toda a chácara. Nada. Os outros animais estavam lá. Só ela não. Meu tio ficou desesperado. Dizia que agora eles iam vir, porque ele não cumpriu o acordo. Ninguém entendia nada. Nos dias seguintes, ele parecia calmo. Limpou todas as paredes, jogou fora o carvão, voltou a cuidar dos outros bichos. A gente achou que estava melhorando, que tinha sido só um episódio. Ele nunca mais falou da cabra. Nem quando a gente perguntava. A vida foi voltando ao normal.
Mas então, um mês depois, aconteceu o pior. Era um domingo de manhã, quando meu primo foi visitar ele, e encontrou meu tio enforcado no curral. Usou uma corda grossa, daquelas de amarrar animal. Não deixou bilhete. Nada. Foi um choque. Nunca imaginamos que ele seria capaz de uma coisa assim. No velório, um vizinho veio falar com a gente. Disse que na noite anterior tinha visto meu tio andando pelo pasto com uma lanterna e jurava que viu um animal grande, preto, andando do lado dele. Depois do enterro, fomos até a chácara resolver as coisas, decidir o que fazer com os animais. Foi aí que eu vi. No quarto dele, embaixo da cama, tinha um caderno velho. Quando abri, quase deixei cair das mãos. Páginas e páginas daqueles mesmos símbolos, frases soltas no meio. Ela não é o que parece. Eles vêm através dela. O portão está nela. E na última página, só uma frase, com a letra tremida. A Maristela não é uma cabra. A gente vendeu a chácara. Dividiu os bichos com os vizinhos. E ninguém nunca mais viu a tal cabra. Mas até hoje, às vezes, no crepúsculo, eu juro que ouço um balido, rouco, arrastado, vindo de perto do meu quintal. Diferente de qualquer cabra que eu já ouvi. Como se alguém tentasse imitar o som. E não soubesse direito como. E às vezes, vejo algo se mexendo nas sombras. Uma vez, ouvi meu nome sussurrado. No outro dia, encontrei marcas de casco, bem debaixo da minha janela. Minha esposa acha que é só imaginação, trauma. Eu também. Queria acreditar nisso, mas eu lembro do caderno, lembro das palavras. A Maristela não é uma cabra, e fico me perguntando o que será que ela sussurrou para o meu tio naquela noite. Que segredo era tão terrível que fez ele perder a razão e, se um dia eu vou descobrir. Na minha cidade, perdida no sertão seco e esquecido, existe um casarão antigo, largado no meio da caatinga. Um lugar que até quem se diz corajoso evita passar perto. Ele fica uns 2 quilômetros depois da última casa, meio escondido entre mandacaros e chiques retorcidos. De longe, dá para ver as janelas tortas, o telhado desabado e as paredes rachadas. Um lugar que parece carregar o peso de todas as histórias que o povo conta. Dizem que ali, há mais de 100 anos, viveu uma mulher que perdeu os 2 filhos pequenos, na grande seca de 1915. Ela nunca aceitou a morte dos meninos. Ficava sentada na varanda, esperando eles voltarem dia após dia, até que também morreu, sozinha, olhando pela janela. Desde então, ninguém quis saber de entrar naquele lugar. As histórias são muitas. Uns juram ouvir choro de criança à noite. Outros dizem que veem uma luz acesa lá dentro, mesmo sem energia elétrica há décadas. Sempre achei que era lenda, coisa que o povo inventa para assustar besta. Até que, numa noite de São João, depois de umas cervejas e conversas fiadas, meu amigo Marcos resolveu mexer comigo. Me desafiou a entrar no casarão. Disse que, se eu ficasse lá dentro por 15 minutos, me pagava R$ 50. Eu, meio bêbado e orgulhoso, aceitei. Marcamos para tarde do dia seguinte, porque coragem mesmo ninguém tinha de ir lá de noite. No outro dia, com a cara ainda meio amassada da ressaca, peguei uma lanterna, um canivete e segui pela estrada de terra batida. No caminho, o vento quente trazia o cheiro da terra seca e de planta queimada de sol. Lá pela metade, comecei a sentir aquela sensação incômoda, como se alguém me observasse entre os galhos retorcidos. Olhei para trás várias vezes. Nada. Só a caatinga morta. Quando o casarão apareceu na curva, o peito apertou. De perto, ele era maior e mais sombrio. As colunas da varanda ainda sustentavam o teto caído. A porta da frente estava entreaberta. Jurei que vi ela balançar, mas ali não tinha vento. Entrei, testando o chão de cada passo. As tábuas velhas gemiam, o som ecoava. Dentro, só poeira, teia de aranha e móveis velhos desfeitos pelo tempo.
Os quadros nas paredes mostravam rostos apagados, sombras de gente que já se foi. Fui para a cozinha. Um fogão de lenha tombado, panelas de ferro, cheiro de mofo e madeira podre. Até ali, só um casarão esquecido. Tirei umas fotos com o celular para provar para os caras. Mas aí decidi subir. A escada parecia reclamar de cada passo. Quando pisei, no último degrau, um cheiro forte tomou conta do ar. Cheiro de flor murcha, dessas que ficam no cemitério. Mas não havia flor nenhuma. O corredor era escuro. Liguei a lanterna. 3 portas. 2 abertas. Quartos vazios com camas de ferro, enferrujadas. A terceira fechada. E dela vinha um som fraco, como algo sendo arrastado pelo chão. Fiquei parado, a mão suando, sem saber se ia ou fugia. Mas o orgulho falou mais alto. Fui até a porta, a maçaneta fria e dura. Quando girei, o rangido ecoou pela casa inteira. Apontei a lanterna e vi uma mulher parada no canto do quarto, de costas, cabelo comprido e branco, vestido sujo e rasgado. Parecia mexer em alguma coisa na parede. Minhas pernas travaram. A lanterna tremia na mão. E então, devagar, ela começou a se virar. Cada segundo parecia se arrastar como uma eternidade. Quando seu rosto ficou visível, meu Deus, era como um rosto de barro seco, rachado, os olhos fundos e opacos. E mesmo assim ela olhava direto para mim. Ainda dava para ver que um dia tinha sido bonita. A pele dela era cinza, os lábios ressecados. E aí ela abriu a boca. A voz era rouca, esquecida no tempo, mas clara. Você viu meus meninos? Minha garganta secou. Ela deu um passo, eu um para trás. Eles foram buscar água. Já era para terem voltado. Falava como se aquilo tivesse sido ontem, não 100 anos atrás. Volta amanhã com os meninos. Ela sorriu. Um sorriso horrível. Os lábios rachados sangrando um líquido escuro. Nesse momento, meu corpo finalmente reagiu. Corri. Desci as escadas tropeçando, o casarão inteiro parecia ranger junto comigo. Ouvi a voz dela gritando. Volta amanhã com os meninos, eles estão com sede. Atravessei a caatinga sem olhar para trás. Só parei quando cheguei na estrada principal e vi gente. Tremia, suando frio. Um velho me perguntou se eu estava bem. Não, consegui responder. Depois contei para os caras. Ninguém acreditou. Marcos até pagou a aposta, mas disse que eu devia ter visto um bicho ou que minha cabeça estava pregando peça. Mas eu sei o que vi. Nunca mais cheguei perto daquele casarão. E às vezes à noite, quando tudo fica muito silencioso, ainda ouço aquela voz rouca na minha cabeça. Volta amanhã com os meninos. E o pior, tenho certeza de que ela não ficou lá, que de algum jeito me seguiu. E está esperando.